E eu queria perguntando para o Alexandre uma pergunta que veio para a gente da Lívia. E a Lívia perguntou, Alexandre, quais são os critérios de diagnóstico no TEA, no espectro autista, né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente daria uma aula falar todos os critérios diagnósticos aqui, né, do TEA, mas o que eu acho que é importante a gente lembrar, quando a gente pergunta assim, primeiro você tem que entender, mais do que falar que a aula inteira, que vai durar, né, um podcast só sobre como é que faz diagnóstico em autismo, é a gente entender que tem determinada idade que o diagnóstico vai ser feito com alguns critérios e em outros, em outra idade você tem outros critérios. Então, quando você está avaliando uma criança de 1 ano, o critério vai depender daquela idade, ou seja, quais são os marcos que a gente espera de desenvolvimento daquela idade que não estão sendo atingidos. Quando você está falando de uma criança que já tem 3, 4 anos, o componente, às vezes, de desafio ali, né, de atraso, já é um outro parâmetro. Então, sim, não vou... eu não quero fugir da pergunta, mas vou deixar essa resposta num dos links. Até quando a gente postar lá, vou colocar o link direitinho com todos os critérios escritos mais certinho, para vocês poderem ter uma noção melhor, né? E não ficar algo amplo, aberto. Mas o que eu acho mais importante quando a gente fala de critérios, que é uma pergunta muito comum, né? É que ele não é tão simples assim. Não é só pensar na socialização, na comunicação social e nos critérios de rigidez, né? E tendência a processos mais repetitivos, não. A gente tem que entender de uma forma de funcionamento, né? Então, a funcionalidade dessa pessoa, né, dessa criança, desse jovem, desse adulto, é muito mais importante para a gente poder avaliar os prejuízos, né? Que é até uma pergunta que é muito comum, uma das pessoas até, às vezes, né, traz isso, não sei se está até aqui, depois a gente pode até voltar se acontecer, que é pensar assim, às vezes, quais são... Por que algumas pessoas fazem avaliação e não fecham critério, né? Ou seja, o que é que falta ali, né? Tinha visto até uma pergunta parecida com isso, né? Aqui é uma pergunta que você já pode ir emendando também. Então O que leva a não fechar o diagnóstico de autismo e a quantidade de sintomas foi uma pergunta da Tainá. Então, essa é uma dúvida sempre muito relevante, né? Que muita gente faz hoje em dia, né? Até o pessoal fala muito que está na moda o autismo. Não é que está na moda, não. É porque as pessoas estão entendendo mais do que seria esse construto que a gente fala, né? Ou seja, que seriam esse conjunto de sintomas. Então, quando a gente está capturando, né, e avaliando ali essa, né, lista de situações, né, e de possíveis déficits, né, apresentados, a gente pode entender que existe o básico, né, o mínimo para fechar um diagnóstico, ou a gente também pode entender que existem prejuízos que são semelhantes, né, que são, às vezes, características também do espectro autista, mas que podem, às vezes, ou não ter prejuízo significativo para não gerar propriamente dito um diagnóstico, ou porque também pode ser um outro diagnóstico, que é muito comum isso, né? A gente vem em psiquiatria, né, Felipe? Uhum. A comorbidade, né, e tem uma sobreposição, né, que o pessoal fala em inglês, o overlap, que é a sobreposição de sintomas, ela é muito comum. Então, é um desafio, às vezes, né, não é tão fácil igual o pessoal lê, assim, né, uma lista de situações e fala, eu tenho isso, né? Você tem que avaliar com profundidade, não só a quantidade de sintomas, mas a qualidade, né? Ou seja, como que aquilo acontece e de qual o prejuízo que aquilo gera, né? Para ser considerado, então, um transtorno, né? E não só uma característica da personalidade, por exemplo, né? Sim, eu acho legal também, né, seguindo o que você já comentou, que às vezes as demandas são diferentes em determinadas faixas etárias, né? Sem dúvida. E aí, às vezes, um diagnóstico vai ser mais tardio, cai também nesse aspecto de não fechar o diagnóstico precocemente ou numa determinada idade, que o suporte é muito alto, a demanda é muito baixa. Suporte alto, eu digo assim, às vezes a cobrança da escola é menor, o desempenho nas atividades do dia a dia cria mecanismos compensatórios, então às vezes a família dá um apoio substancial e aí as demandas, à medida que a demanda cresce, surge ou fica mais significativa, e aí esse diagnóstico às vezes é mais consolidado em outra faixa etária, ou na adolescência, ou numa fase final da infância, em que expectativas já são maiores, né? Que é o que você estava comentando. Esse é um ponto super legal de pensar, né? Muita gente pergunta sobre a questão de diagnóstico. Esses dias eu atendi até uma mãe, né? Uma adulta, né? Que estava em busca do diagnóstico dela, no caso, né? Porque ela sempre observou nos meninos que aquelas características ela também tinha quando jovem. E aí, quando ela foi falar do filho dela, ela falou com um pesar, assim, de que ele tinha tido um diagnóstico muito tardio. Então, ela se culpava por isso. E ele teve diagnóstico com 3 para 4 anos. E o que eu estava querendo mostrar para ela poder perder um pouco dessa angústia, é que ele teve esse diagnóstico tardio justamente por isso que você comentou. Ele tinha uma funcionalidade muito boa, né? Ele tinha um desempenho cognitivo bem alto. Então, os sintomas
nos primeiros anos de vida não eram tão significativos, e aí a demanda foi aumentando com o tempo, e aí a escola, as pessoas começaram a observar que ele tinha um componente até principalmente da socialização, que é muito comum, né? A gente vê, eu falei com ela, ó, se a gente pensar de forma geral, né, 4 anos já é mais ou menos a média de país de primeiro mundo, né? Então, Canadá, verdade. outros países lá. Agora, se você considerar nível 1, então, é mais comum a gente ter o diagnóstico mais para frente, que é quando vão ter as demandas maiores de socialização, né? Porque o processo de rigidez ali, às vezes, na infância, não é, às vezes, tão impactante para ser, né, levado a um psiquiatra, né? Um neuro, quando novo, né? Avaliação, sim.